Muito bem, meus amigos, vamos lá para o nosso estudo da Revista Espírita. Nós vamos entrar na edição do mês de março, de 1861, e nós vamos aqui fazer uma pequena alteração no nosso roteiro, porque no mês de março Kardec inicia com um artigo chamado O Homenzinho Ainda Vive, a propósito do artigo do Senhor de Chanel, publicado no Jornal de Debate, isso no início do mês de março. É um artigo que tem 14 páginas e Kardec faz uma refutação de um artigo publicado nesse Jornal de Debate, em que há um ataque ao Espiritismo e Kardec procura defender. É algo muito ligado ao contexto da época, ao momento em que Kardec sempre tinha ali aqueles que contestavam a proposta doutrinária, que para nós, em termos de estudo, acaba não tendo grande importância. Então a gente vai saltar e vai procurar aqui também os artigos que são mais relevantes para nós nesse momento. O segundo artigo é A Cabeça de Garibaldi, também falando sobre frenologia, que era uma pseudociência da época, que procurava estudar ali as características morais e intelectuais das pessoas a partir do formato do crânio, que também é uma pseudociência que na atualidade caiu em desuso há muito tempo e também não tem muita relevância para nós. Então a gente vai para o terceiro artigo, Assassinato do Sr. Poissotti, e depois Conversas Familiares de Além-Túmulo, como sempre, a minha sessão preferida da Revista Espírita. Então, pulamos os 2 primeiros artigos e vamos para o terceiro, aqui para o nosso estudo. Então, bom dia, André. Deixa eu correr lá para a página 125. Lembrando que nós estamos estudando a versão digital da Revista Espírita, oferecida lá no site da Federação Espírita Brasileira. Bom, muito bem, vamos lá. Assassinato do Sr. Poinçotti. O mistério que ainda cerca esse deplorável acontecimento fez surgir em muita gente a ideia de que, evocando o espírito da vítima, poder-se-ia chegar a conhecer a verdade. Numerosas cartas nos foram enviadas a respeito. Como a questão repousa num princípio de certa gravidade, julgamos útil dar a conhecer a resposta a todos os nossos leitores. Então, interessante, Vendo aqui uma personalidade sendo assassinada, causando ali uma grande comoção pública, e vendo no Espiritismo a possibilidade de evocar o espírito e descobrir ali as circunstâncias, descobrir ali quem é o autor do crime e tudo mais, rapidamente então a sociedade começa a receber essa quantidade de cartas fazendo uma solicitação para que esse crime seja desvendado a partir do depoimento do próprio espírito. Kardec, então, como ele coloca aqui, rapidamente traz uma resposta ao público, explicando inicialmente o propósito do espiritismo, e depois aqui fazendo a própria evocação do espírito também. Então ele traz aqui na introdução. Jamais fazendo do espiritismo objeto de curiosidade, não tínhamos pensado em evocar o Sr. Poinçotti. Todavia, pedido reiterado de um dos nossos correspondentes, que havia recebido uma suposta comunicação dele, e por nosso intermédio desejava saber se era autêntica, tentamos fazê-lo há poucos dias. Conforme nosso hábito, perguntamos ao nosso guia espiritual se tal evocação era possível e se tinha sido realmente ele que se havia manifestado ao nosso correspondente. Eis as respostas obtidas. Então, lembrando que essa resposta era, na verdade, de São Luís, o guia espiritual, o presidente espiritual, o diretor espiritual da Sociedade Parisiense, conforme ele tinha já se apresentado a Kardec.
O Sr. Poissotti não pode responder ao vosso apelo. Ainda não se comunicou com ninguém. Deus o proíbe no momento. Pode-se saber o motivo? Sim, porque revelações desse gênero influenciariam a consciência dos juízes, que devem agir com total liberdade. Entretanto, pergunta aqui Kardec, ao esclarecerem os juízes, essas revelações talvez pudessem poupar-lhes erros lamentáveis e até mesmo irreparáveis. Resposta de São Luís. Não é por esse meio que devem ser esclarecidos. Deus lhes quer deixar a inteira responsabilidade de suas sentenças, como deixa a cada homem a responsabilidade de seus atos. Não lhes quer poupar o trabalho das pesquisas, nem o mérito de as haver feito. Mas a falta de informações suficientes pode um culpado escapar à justiça? Na falta de informações, né? Credes que ele escape à justiça de Deus? Se ele deve ser ferido pela justiça dos homens, Deus saberá fazê-lo cair em suas mãos. Assim entendemos para o culpado. Mas se um inocente fosse condenado, não seria um grande mal? Deus julga em última instância, e o inocente condenado injustamente pelos homens terá a sua reabilitação. Aliás, essa condenação pode ser para ele uma prova útil ao seu adiantamento, mas por vezes também pode ser a justa punição de um crime, da qual terá escapado em outra existência. Lembrai-vos de que os espíritos têm por missão vos instruir na via do bem, e não facilitar o caminho terreno deixado à atividade de vossa inteligência. É pelo afastamento do fim providencial do Espiritismo que vos expondes a ser desenganados pela turba de espíritos mentirosos que se agitam incessantemente em torno de vós. Então essa é a primeira resposta que veio, né, de São Luís, então, o mentor espiritual. Kardec coloca, depois da primeira resposta, os assistentes discutiam sobre os motivos dessa interdição. E, como que para justificar o princípio, um espírito fez um médium escrever, vou trazê-lo, ei-lo. Pouco depois, como sois amável em querer conversar comigo, isso me é tanto mais agradável quanto tenho muitas coisas a vos dizer. Kardec coloca, essa linguagem pareceu suspeita da parte de um espírito, de um homem, como o Sr. Poinsotti, sobretudo em razão da resposta que acabava de dar. Eis porque pediram que afirmasse sua identidade em nome de Deus. Então o espírito escreveu, meu Deus, não posso mentir. Contudo, desejava muito conversar com tão amável sociedade, mas não me quereis. Adeus. Foi então que o nosso guia espiritual acrescentou, eu vos disse que esse espírito não pode responder esta noite. Deus o proíbe de manifestar-se. Se insistirdes, sereis enganados. Observação de Kardec. É evidente que se os espíritos pudessem poupar pesquisa aos homens, esses não se dariam ao trabalho para descobrir a verdade, pois que ela lhes chegaria por si mesma. Assim o mais preguiçoso poderia sabê-la, tanto quanto o mais laborioso, o que não seria justo. Isso é um princípio geral. Aplicado ao caso do Sr. Poinsotti, não é mesmo evidente que se o espírito declarasse um indivíduo inocente ou culpado, e os juízes não achassem provas suficientes de uma ou outra afirmação, sua consciência ficaria perturbada. Que a opinião pública poderia enganar-se por prevenções injustas. Não sendo perfeito o homem, devemos concluir que Deus sabe melhor o que lhe deve ser revelado ou oculto.
Se uma revelação deve ser feita por homens extra-humanos, Deus sabe dar um cunho de autenticidade capaz de levantar todas as dúvidas, como testemunha o fato seguinte. Kardec continua aqui, depois a gente comenta sobre tudo isso. Nas vizinhanças das minas no México, uma fazenda tinha sido incendiada. Numa reunião onde cuidavam de manifestações espíritas, há diversas naquele país, onde provavelmente ainda não chegaram os artigos do Sr. Deschanel, razão porque lá se acham tão atrasados, né? Aí ele faz uma referência ao Sr. Deschanel, que é aquele primeiro artigo do mês de março, né, que nós estamos aqui estudando, que Kardec fez então aquela refutação ao ataque, né, que tinha sido recebido. Então no México também ali havia muitos grupos que faziam esse trabalho, né, de evocação, de estudos, né, da relação com os espíritos. Bom dia, abraço. Numa reunião onde cuidavam de manifestações espíritas, um espírito se comunicava por batidas. Disse que o culpado estava entre os assistentes. A princípio duvidavam, crendo uma mistificação. O espírito insiste e designa um dos espíritos dos indivíduos presentes. Espantam-se. Este revela a presença de espírito, mas o espírito parece relutar, e o faz tão bem que prendem o homem que, premido por perguntas, acaba por confessar o crime. Como se vê, os culpados não devem fiar-se muito na descrição dos espíritos, que muitas vezes são os instrumentos de que Deus se serve para os castigar. Como o Sr. Figuier explicaria tal fato? É intuição, hipnotismo, biologia, superexcitação do cérebro, concentração do pensamento, alucinação, que ele admite sem crer na independência do espírito e da matéria? Resolvei tudo isso se puderdes. Sua própria solução é um problema que ele deveria dar a solução de uma solução. Mas por que um espírito não revelaria o assassino do Sr. Poinçote, como fez aquele incendiário? Pedi então contas a Deus de suas ações. Perguntai ao Sr. Figuier, que julga saber mais que ele. Kardec que traz um tom de crítica, né, a esses opositores da doutrina espírita. Bom dia, dona Miriam. Mas nós temos aqui então dois casos que Kardec apresenta para nós, nessa relação dos espíritos com a justiça dos homens. O primeiro, então, o Sr. Poinçote, foi assassinado, ninguém sabia quem era o autor, e aí então ficava naquela especulação de que modo que a doutrina espírita, através da relação com o mundo espiritual, poderia então conversar com o espírito e perguntar quem era o autor do crime. Primeiro aqui então, São Luís traz como resposta que Deus não permite que o espírito então se manifeste naquele momento para que não interfira na decisão dos juízes, já que a justiça dos homens, lembrando sempre, ela se desenvolve a partir das próprias leis que os homens apresentam, que os homens criam. Então podem ser leis injustas, podem ser leis justas, e isso vai exatamente dos valores que a própria sociedade vai apresentando, né? Então, assim como nós vemos hoje no nosso país, nós temos hoje uma Constituição, nós temos hoje um Código Penal, temos hoje, né, uma série de outros regulamentos que são resultado da deliberação dos próprios homens. Então a nossa legislação reflete os valores da nossa sociedade. Assim como nós temos sociedades que têm pena de morte, por exemplo, como pena capital para determinados tipos de crimes, significa que a sociedade concorda com essas leis. São valores que saem da própria sociedade. Nesse caso, então, o que São Luís apresenta para nós é que não é permitido que os espíritos interfiram na lei dos homens.
que, independente do veredito que é apresentado, a justiça divina se fará. Então, naquele momento, que era ali no calor da situação que foi apresentada, o espírito então não poderia se comunicar. Kardec traz esse exemplo do México, esse segundo exemplo, quando então houve um incêndio numa fazenda, os espíritos então induziram as pessoas a observarem um dos assistentes como sendo ali o responsável por aquele incêndio. Houve ali então, né, uma prisão, houve ali uma pressão e o indivíduo acabou confessando. Então houve nesse caso uma interferência dos espíritos. Nós tivemos aqui no Brasil a história clássica que veio através do Chico, até no documentário, né, As Cartas de Chico Xavier, que são 2 documentários, né, As Cartas de Chico Xavier e As Cartas Psicografadas por Chico Xavier. Essa segunda, Cartas Psicografadas por Chico Xavier, são cartas de mães e de pais, né, que relatavam as experiências de terem recebido comunicação de filhos, principalmente, trazendo ali suas dores, trazendo ali as consolações e tudo mais. Mas As Cartas de Chico Xavier é uma reportagem, documentário, que foi exibido na Rede Globo há muito tempo, que falava daquelas 3 clássicas cartas de jovens que foram, a princípio, assassinados a tiro, né, por amigos, e aí então eles se comunicaram, trazendo ali no seu depoimento, nessas cartas, dizendo que os tiros foram acidentais. Essas 3 cartas foram inseridas nos inquéritos e essas 3 pessoas foram inocentadas. Esse tipo de tema ele foi, inclusive, tema de assunto para estudos dentro do meio jurídico, onde estudantes de direito acabavam ali apresentando, né, nas suas monografias, nas suas teses, né, um debate sobre essa questão da influência dos espíritos, partindo do princípio de que os espíritos existem dentro da visão jurídica, né, da visão da nossa sociedade, e eles teriam condições de interferir nas decisões dos nossos tribunais. E aí então, né, a conclusão que se chegou nesse momento foi que as cartas elas não foram o ponto principal da absolvição dessas 3 pessoas. Mas elas compuseram, né, todo o conteúdo que foi analisado, fazendo então com que, através do depoimento das vítimas, das testemunhas que falavam das relações, da forma como as mortes aconteceram e tudo mais. Então isso fez com que eles fossem absolvidos, mas que as cartas não tinham sido o elemento principal dessa absolvição. Em que circunstâncias, então, é permitido que os espíritos tragam seus depoimentos e acabem, de alguma forma, interferindo na decisão dos juízes? Nós tivemos, inclusive, recentemente, algo que começa a ficar meio até banalizado, naquele caso da Boate Kiss, que aconteceu lá em Santa Maria, no Rio. Nós tivemos, inclusive, né, o depoimento de um dos jovens da banda que participou daquela festa, né, infelizmente foi vitimado pelo incêndio. Ele trouxe para nós o depoimento aqui, né, no nosso estudo. E aí então, quando houve esse julgamento para condenar os responsáveis, os donos daquela boate, pelo crime de negligência e tudo mais, no tribunal foi apresentada uma psicografia. E isso acabou virando notícia nos jornais, dizendo que a defesa, né, ou melhor, a defesa havia apresentado, a defesa no caso, né, desses réus, havia apresentado uma psicografia em que vítimas do incêndio tinham dito que que eles desencarnaram porque era parte de uma programação reencarnatória, porque eles estavam, na verdade, resgatando o passado e tudo mais, né? Então isso foi apresentado no tribunal. Então a gente começa a perceber, né, até onde pode haver essa interferência do mundo espiritual aqui no nosso mundo físico. Kardec trouxe para nós 2 situações, uma em que não foi permitida a manifestação
e outra em que foi permitida a manifestação, nesse caso do médium. Aqui no Brasil nós tivemos essas 3 manifestações que vieram através do Chico, e depois nós tivemos essa que foi apresentada no tribunal para poder ali inocentar os donos daquela boate, né, naquele incêndio tão trágico, onde mais de 100 jovens acabaram desencarnando ali, vítimas daquele incêndio. Então é uma questão que precisa ainda ser muito debatida para que nós possamos compreender, né, o limite dessa influência, dessa interferência. Nós tivemos um outro caso também, em que o Carlos Bacelli, isso inclusive está gravado no YouTube, ele fazia aquele trabalho, da mesma forma que o Chico, de receber comunicações do plano espiritual, de jovens, de pessoas, né, que traziam cartas aos seus familiares, e naquele momento ele fazia a leitura de uma psicografia que ele mesmo tinha recebido, de um jovem que tinha cometido suicídio. E aí então esse jovem se comunicou através dele, e ele dizia: eu não cometi suicídio, mas eu não posso dizer quem foi o responsável, porque isso cabe às investigações da justiça terrena. Então, são detalhes que nós vamos analisando, percebendo que às vezes há uma influência direta, há ali uma sugestão, há algum tipo de interferência, e nós ficamos naquela dúvida, né? Até onde, qual é o limite dessa influência que existe entre o plano espiritual e o plano físico. Então, um artigo bem interessante, que nos leva ali a muitas reflexões, a muitos debates a respeito dessa questão da justiça terrena, trazendo ali o depoimento de suas vítimas, né? E o outro detalhe importante também que a gente vai analisar é do que Kardec apresentou para nós. Nós tivemos, por exemplo, ali, deixa eu só pegar aqui de novo, só um instantinho. Aqui no final, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui ele falava das vizinhanças do México. Assim, muitas vezes nós depositamos na mão dos espíritos essa responsabilidade de trazer para nós a definição, o resultado de determinado tipo de julgamento ou determinado tipo de resposta. E aí mostra para nós que quanto mais nós insistimos nessa dependência do mundo espiritual, da nossa relação com o mundo espiritual, maior é a facilidade de manifestações que são, nesse caso, né, manifestações apócrifas. São manifestações que muitas vezes trazem muito mais confusão do que certezas. Então, porque nós insistimos. Da mesma forma que em qualquer trabalho mediúnico, quando os médiuns, então, começam a insistir em querer uma comunicação de determinada personalidade, ou apenas de ter ali uma comunicação sem estarem devidamente preparados, eles abrem portas para influências diretas, para manifestações de qualquer espírito, que vem ali a oportunidade, inclusive, de tumultuar o trabalho que se desenvolve. O Arnaldo colocou para nós, né, em Fernandópolis, São Paulo, havia um prisioneiro que por muito tempo dizia-se inocente. Ocorria na época um trabalho de evangelização no presídio, realizado por um delegado espírita. Após anos de estudo, esse prisioneiro, no caso aqui já tinha, nesse caso, como coloca aqui, né, já tinha ali adotado a proposta espírita. Lhe foi oferecido pela espiritualidade de que o mesmo teria cometido assassinato em vida anterior e que nesta vida estaria em pleno resgate do crime. O mesmo passou a ter resignação e cumpriu pena, sem mais esperança, compreendendo. Creio que essa história complementa o que foi dito por São Luís. A justiça divina ocorre independentemente do tempo. Né? Então, exatamente, né? Muitas vezes aquilo que para nós, aqui no mundo físico, se parece com uma injustiça, perante a justiça divina nós temos ali a oportunidade ou do espírito resgatar a sua própria história, resgatar o seu próprio passado, ou do espírito depois ter a oportunidade de se reabilitar. Porque lembrando sempre que aquilo que para nós se parece com uma injustiça,
na verdade, traz para a própria sociedade um determinado tipo de aprendizado. Por exemplo, né, uma indignação, uma sensibilização da sociedade diante de determinado tipo de crime. Então, esse cuidado que nós devemos ter e essa carência, essa dependência que nós criamos na relação com o mundo espiritual acaba nos deixando vulneráveis a essas comunicações que vão chegando. A gente já viu várias vezes, né? Aquele caso do menino João Hélio, no Rio de Janeiro. Houve uma comunicação que ficou circulando pela internet na época, falando sobre o seu passado, do porquê ele ter desencarnado daquela forma. Depois outros casos que vão surgindo na mídia também, muitas vezes médiuns que recebem comunicação e vão depois publicando à torta e à direita, sem qualquer tipo de critério, fazendo com que haja, na verdade, muito mais descrença e desconfiança do que certeza naquilo que está sendo publicado. Nesse caso ali, dívida paga, né, que Dudu coloca para nós, para esse caso desse espírito, então, que tem a oportunidade de resgatar a sua história, como foi o caso que o Arnaldo trouxe para nós também. Então é um tema bem interessante, que a nossa justiça terrena hoje acaba debatendo sobre a validade desse tipo de comunicação. Essas cartas psicografadas pelo Chico, elas acabaram criando um precedente na nossa justiça, que já que naquele momento as cartas foram consideradas como elementos do processo, significa que em outras causas também outras comunicações poderiam ser utilizadas. Eis aí então a grande questão. E naquela época foi o depoimento, detalhes do espírito, a sua assinatura, que houve ali inclusive uma comparação entre a assinatura na identidade e a assinatura na comunicação, né? Então, são situações diversas que vão surgindo. Muito bem, avançando então aqui, saindo desse tema, né, da questão da justiça, nós vamos agora entrar então, né, nos casos familiares de além-túmulo. Temos aqui algumas comunicações, né? O Brás colocou, né, já vê 4 casos de espíritos dar pista de seus assassinos, né, apenas pista indireta, né? Então, essa é uma questão. O problema, Brás, desse debate que se tem sobre aceitar o depoimento de espíritos, tratando de questões de justiça, é que muitas vezes você pode, dependendo da forma como esse trabalho é feito, né, da ansiedade por parte dos encarnados, de uma forma não séria com que o trabalho acaba sendo realizado e tudo mais, pode surgir um espírito que faz uma acusação falsa. Assim como tem espíritos que fazem ameaças, como é o caso, por exemplo, em casos de desobsessão, nós podemos ter um espírito que te acusa, por exemplo, de um crime, e aí então todo mundo começa a levantar uma desconfiança de que você poderia ser o autor daquele crime que vem sendo analisado, né? Você coloca ali em Barreira, na Bahia, foi uma TCI, né, uma transcomunicação via gravador, e a voz foi identificada, né? Então são vários os casos ali que vão trazendo para nós temas de debate, para o nosso aprendizado, né? Próximo tema, então, mudando aqui então de sessão, conversas familiares de além-túmulo, a senhora Bertrand Alt Saone, falecida em 7 de fevereiro de 1861, evocada na Sociedade Espírita de Paris, a 15 do mesmo mês. Então, no dia 15 de fevereiro, portanto, uma semana depois da sua desencarnação. Nota de Kardec. A senhora Bertrand havia feito um estudo sério do Espiritismo, cuja doutrina professava, compreendendo todo o seu alcance filosófico. Então, aqui mais uma vez, a evocação de um espírito que tinha afinidade com a doutrina espírita, que fazia estudos sérios sobre o Espiritismo, e ela, então, uma semana depois da desencarnação,
foi evocada para trazer o seu depoimento sobre essa nova realidade que ela estava vivenciando. Né? Olá, Mazé, bom dia, querida. Feita a evocação, ela responde: eis-me aqui. Tendo vossa correspondência nos levado a apreciar-vos e conhecendo vossa simpatia pela sociedade, pensamos que não vos seria desagradável chamar-vos tão cedo. Vedes que estou aqui. Então, tão cedo exatamente porque, uma semana após a desencarnação, ela estava sendo evocada. Um outro motivo me impele pessoalmente a fazê-lo. Tenciono escrever à senhorita sua filha a propósito do acontecimento que acaba de atingi-la, e estou certo de que se sentirá feliz ao saber do resultado de nossa conversa. Certamente ela o espera, pois eu lhe havia prometido me revelar tão logo me evocassem. Né? Ou seja, né, aquela história, ó, pessoal, quando eu morrer, assim que der, eu apareço. Então, mais ou menos aqui o que ela tinha colocado. Né? E é claro, né, que a gente tem, né, tem aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. Né? Então, quando a gente chegar do outro lado, mas eu queria me comunicar. Você queria, mas não vai, porque não é a hora, porque não pode. Né? Kardec continua: esclarecida como éreis sobre o Espiritismo e penetrada dos princípios dessa doutrina, vossas respostas ser-nos-ão duplamente instrutivas. Inicialmente, quereis dizer-nos se demorastes muito a vos reconhecer e se já recobrastes a plenitude de vossas faculdades. Então, mais uma vez, Kardec se aproveita do conhecimento que ela tinha sobre a doutrina espírita para saber de que forma que esse conhecimento poderia beneficiá-la nesse processo de perturbação inicial pós-desencarnação. Então, são vários espíritos que trabalhavam em torno da doutrina espírita, que estudavam os princípios espíritas. Kardec, então, fazia evocação e perguntava a primeira coisa: de que forma que o espiritismo contribuiu com a sua chegada no plano espiritual. Então, aqui ele fez a mesma coisa, né? Demorou muito para você se reconhecer, para ter ali a plenitude de suas faculdades? A resposta: a plenitude de minhas antigas faculdades, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, não. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre antigas faculdades, é aquela história, né? Ela chega no plano espiritual, ela se reconhece como sendo a senhora Bertrand, como sendo parte daquela família, tendo vivido naquele tal lugar. Das novas faculdades, não. Quais seriam essas novas faculdades? A lembrança do espírito imortal que ela era. A lembrança de suas existências anteriores, todo o seu potencial espiritual. Então ela teve a facilidade de se reconhecer de acordo com a personalidade que ela, então, tinha assumido nessa última encarnação. E agora, sim, as novas faculdades, ter ali a expansão da sua consciência, o aprofundamento do seu conhecimento da sua nova condição, esse já é um processo mais demorado. Então a gente se reconhece dentro da nossa personalidade atual, dessa que nós estamos acostumados. O restante, o espírito vai adquirindo com o passar do tempo, conforme ele vai gradualmente se desprendendo da personalidade terrena e se ajustando à nova condição de espírito desencarnado. Então, como a gente sempre lembra, né, é o espírito desencarnado, mas com a consciência ainda relativamente encarnada. Conforme o tempo vai passando, ele vai então se desprendendo da personalidade terrena e vai então assumindo a sua verdadeira personalidade, ou seja, a sua consciência vai desencarnando também, gradualmente, até que ele consiga assumir plenamente ali as suas novas faculdades. Então é bem interessante esse processo. E aí a gente vai lembrar que é uma questão de cada espírito dentro da sua condição. Há aqueles que demoram mais, há aqueles que demoram menos, a maioria acaba demorando mais, né, exatamente pela condição do nosso planeta.
de sermos espíritos ainda muito ligados à personalidade terrena. Então a maioria realmente demora mais, porque desencarna levando ainda elementos da personalidade, os conflitos, medos, dificuldades, sequelas, né, da forma como viveu, da forma como desencarnou. Então a tendência é, conforme nós vamos então avançando para mundos mais elevados, em que os espíritos são mais espiritualizados, o processo de desencarnação ele é muito mais rápido e o espírito rapidamente assume a sua real personalidade. Mas no nosso caso aqui a gente vê que ainda existe, né, essa demora, exatamente porque a vida material ela é ainda muito marcante para todos nós. A personalidade terrena ela assume raízes muito profundas. E para que a gente possa se libertar dela é exatamente ali, nesse processo de espiritualização, de esclarecimento da nossa condição de espíritos imortais, vivendo um processo de reencarnação que é parte de um processo de desenvolvimento, de um processo de crescimento. Angelina colocou, né, estava pensando no futuro, talvez possa acontecer grupos espíritas de juristas que se dediquem a um trabalho, como você falou, isso pode demorar um pouco, pois dependerá da evolução dos seres. Na verdade, Angelina, nós temos algumas associações de classe, como é o caso, por exemplo, da Associação Médico Espírita, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, Pedagogos Espíritas, Militares Espíritas, Artistas Espíritas, nós temos delegados espíritas, juristas espíritas, só que são grupos que nós temos pouco contato com o resultado do trabalho deles. Mas juristas, por exemplo, né? Políticos eu não sei, o Dudu, porque no caso eles não formam um grupo. Nós encontramos políticos espíritas, mas não grupos de políticos que se juntam para debater as questões políticas à luz da doutrina espírita. Diferentemente, por exemplo, da Associação Médico Espírita, né? Então nós temos deixa eu lembrar aqui o nome da associação. Eu acho que é a Associação Brasileira de Juristas Espíritas. Então temos delegados espíritas que debatem essa questão da criminalidade, das investigações, à luz da doutrina espírita, e por aí vai. Né? Não, mas nesse caso, Andréia, falar sobre, por exemplo, a questão política, é falar sobre o objetivo da política em benefício da sociedade. Né? Então, quando se fala disso, à luz da doutrina espírita, isso traz um benefício muito grande. Mas realmente, como você coloca, né, não se discute, porque nós vemos ainda que esses são temas muito passionais. E sendo temas passionais, nós não conseguimos ainda debater com sobriedade. Nós acabamos envolvendo as nossas idealizações, as nossas tendências, então é algo realmente bastante complicado. Mas, de qualquer forma, Angelina, ainda temos esses grupos, né? Só precisamos aguardar que eles aprofundem mais essas questões, né? Por exemplo, sobre esse tema da influência dos espíritos na nossa legislação e nos nossos processos. Né? O Arnaldo colocou, né, isso pode levar à compreensão de que o fenômeno da morte é diferente do processo de desencarnação? Sem dúvida. Porque a morte nada mais é do que o corpo físico que acaba biologicamente morrendo, expulsando o espírito dessa relação. Já o espírito, por sua vez, ele vai ter mais tempo ou menos tempo para se desapegar desse instrumento que foi utilizado para poder fazer aqui, né, o seu trabalho no mundo físico. Então, morte é uma coisa, desencarnação é outra. Porque a desencarnação depende exatamente da condição consciencial do espírito. Enquanto que a morte nada mais é do que a interrupção da vida do espírito aqui no mundo físico. Então, quer dizer, muita coisa ainda vai acontecer após o processo da morte. E cada espírito tem o seu tempo e vai também vivenciar as suas condições.
Dudu lembrou lá em cima, né, que a matéria exerce uma influência muito grande sobre nós. André colocou também, né, com equilíbrio, e está arriscado se descontrolar espiritualmente. Né? Pois é, temos que amadurecer ainda para utilizarmos, né, esse entendimento para debatermos determinados tipos de tema. A Angelina complementou, né, mas falta um maior conhecimento da doutrina, né, falta mesmo. Dudu colocou, né, temos um político deputado federal que no dia do Espiritismo ele vai ao Congresso para dar algumas palavras sobre o dia. Né? Então é aquela história, Dudu. É a mesma coisa que nós falarmos de um grupo de cientistas espíritas. Sociedade Brasileira de Cientistas Espíritas. Vamos imaginar que existe essa associação. Nós não temos um grupo de espíritas que são cientistas que debatem a ciência à luz da doutrina espírita. Mas nós temos cientistas que são espíritas que vão dando as suas opiniões. Então nós temos esses indivíduos que trabalham ou que trazem ali essas manifestações de opiniões de uma forma isolada. Mas como associação de classe, a mais forte, a mais presente que nós encontramos hoje é a Associação Médico-Espírita. Vários outros, né? Tem inclusive a Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas. Só que também são grupos muito fracos no sentido de não se fazerem tão presentes hoje no meio espírita para trazerem suas visões sobre esses temas. O que é uma pena, né? Porque teríamos certamente muita coisa para analisar em cada uma dessas áreas da nossa sociedade. Vamos em frente então aqui. O Braz lembrou aqui também, né? Enquanto não desliga a última célula do corpo, não se processa a morte, né? É um processo que vai acontecendo gradualmente. Então, mais uma vez, ela coloca para nós, né, que Kardec perguntando se ela já recobrou a plenitude de vossas faculdades. A plenitude de minhas antigas faculdades, sim. A plenitude de minhas novas faculdades, não. Que a gente comentou, né? Kardec coloca, é costume perguntar aos vivos como passam. Mas aos espíritos, perguntamos se são felizes. É com profundo sentimento de simpatia que vos fazemos essa última pergunta. Ou seja, né, então perguntar aos vivos como passam, né? Como você está passando? Você está tudo bem e tal? Mas e para os espíritos? Como é que a gente faz essa pergunta? A primeira coisa é perguntar se eles são felizes. Kardec então dirige a ela com esse sentimento de simpatia. A senhora é feliz agora que desencarnou? Kardec, ela responde, obrigada, meus amigos. Ainda não sou feliz, no sentido espiritualista do termo, mas sou feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado e em êxtase, pela visão das coisas que nos são reveladas, mas que ainda compreendemos imperfeitamente, por melhor médium ou espírita que sejamos. Então, no sentido espiritualista do termo, ser feliz significa que já ter alcançado uma condição mais elevada na sua evolução. E aí, para isso, ela diz, não sou feliz nesse sentido. Mas eu sou feliz pelo trabalho que eu fiz, pela forma que eu vivi, pela minha condição de equilíbrio atualmente. Então é uma diferença muito grande. Então ela está numa boa condição agora, mas para alcançar a verdadeira felicidade, para se tornar um espírito verdadeiramente feliz, como ela diz, há ainda uma longa trajetória, dependendo de várias e várias encarnações, trabalhos morais, trabalhos intelectuais e tudo mais. Né? Então a condição atual dela né, Kardec coloca, então, como a senhora está passando? Estou passando bem. Feliz pela renovação do meu ser, deslumbrado e em êxtase. É aquela ideia do espírito completista. Chega no mundo espiritual com a consciência tranquila e com a consciência desperta da sua nova realidade e da sua condição de espírito imortal. A partir dali vem o trabalho de construção
para alcançar a verdadeira felicidade. Em vida havíeis feito uma ideia do mundo espírita, pelo estudo da doutrina. Podeis dizer-nos se encontraste as coisas tais quais as tinhais imaginado? Aqui nós temos um ponto interessante para analisar. Porque a visão que se tinha do mundo espiritual na época de Kardec era uma visão muito limitada. Só de pensarmos que de Kardec para cá nós tivemos 160 anos de evolução, de livros, de comunicações, de depoimentos, né? Então a visão que nós hoje, aqui no século XXI, temos do mundo espiritual é uma visão muito mais abrangente do que aquela visão que se tinha naquela época. Principalmente porque as manifestações dos espíritos traziam a condição moral deles. Hoje nós temos condições de compreender esse lado moral e ainda temos um vislumbre dessa estrutura do mundo espiritual, das comunidades, das atividades dos espíritos, dos trabalhos que eles fazem, né? Então André Luiz foi talvez um dos grandes responsáveis por expandir a nossa visão a respeito dessa realidade. E ainda assim, no meio espírita, muitos debates são travados em torno daquilo que ele traz. Há aqueles segmentos que aceitam, há aqueles segmentos que rejeitam, enfim. Muita coisa, os livros do Divaldo, por exemplo, também, né, mas é. Então, na época de Kardec, era somente aquilo que os espíritos traziam de depoimento. E olha que nós estamos aqui em 1861 e nem ainda na época o livro Céu e Inferno tinha sido publicado. Porque ele foi publicado, se eu não me engano, em 65. Então aquela coletânea de depoimentos que os espíritos ofereceram para Kardec não era nem conhecido ainda. Então a nossa visão hoje é diferente. Mas Kardec pergunta para ela, daquilo que ela estudou na doutrina espírita, ela encontrou as coisas da forma como ela imaginava? Mais ou menos, como vemos os objetos na incerteza da semi-escuridão. Como são diferentes quando a luz brilhante os revela. Olha que interessante, né? Então, quando ela vai estudando, quando nós estudamos a doutrina espírita, é como se nós víssemos objetos num ambiente de uma semi-escuridão. Então a gente vê ali algumas silhuetas, vê ali algumas pequenas formas, alguns pequenos reflexos, né? E aí quando chega no mundo espiritual você acende a luz. E aí então tudo se clareia e você é capaz de ver os detalhes. Então do nosso ponto de vista, né, não é nem nesse caso mais prático, Bas, né? Ela colocou assim apenas uma metáfora, né? Trazendo para nós assim esse exemplo, né, que é como se você visse um objeto meio escuro e você não conseguisse definir a forma dele, e aí no mundo espiritual você vê esse objeto claramente com todos os detalhes. Então a vida no mundo espiritual se parece muito com isso. Quando um espírito traz um depoimento sobre a vida dele no mundo espiritual, é como se nós tivéssemos ali Eu trago muito para vocês, né? Aquele exemplo, imagina que eu viajei, por exemplo, para um país que nós conhecemos muito pouco, como, por exemplo, o Vietnã. Eu viajei para o Vietnã, passei um mês lá, depois eu volto e começo a contar para vocês tudo aquilo que eu vi. Sem fotos, sem vídeos, sem objetos, eu apenas conto para vocês. A imaginação de vocês vai criando formas, vai criando ideias a respeito da realidade daquele país. Mas é muito diferente se vocês depois fossem ao Vietnã e fizessem uma comparação sobre aquilo que eu relatei e aquilo que vocês estão vendo. Então, o depoimento dos espíritos na época de Kardec eram depoimentos muito escassos. No nosso caso, nós temos aqui depoimentos abundantes, trazendo ali visões das mais variadas e detalhadas que os espíritos trazem. Mas mesmo assim é muito diferente do que nós estarmos lá
nessa dimensão espiritual e nós tentarmos formar uma ideia dessa realidade a partir daquilo que os espíritos depõem. O Kardec continua. Assim, o quadro que nos é feito da vida espírita nada tem de exagerado, nada de ilusório. Então Kardec afirma, né? Então realmente os espíritos trazem para nós depoimentos verdadeiros. Apenas ficam limitados pelas palavras e pelas ideias de uma realidade que nós ainda compreendemos muito pouco. E Kardec coloca o quadro da vida espírita, né? Ele é amesquinhado pelo vosso espírito, que não pode compreender as coisas divinas, senão suavizadas e veladas. Agimos convosco como fazeis com as crianças, às quais apenas mostrais uma parte das coisas, predispostas para o seu entendimento. Então a gente vê assim como é difícil para os espíritos trazerem para nós uma visão do mundo espiritual, sendo que nós criamos restrições. Porque nós queremos que o mundo espiritual tenha características da nossa visão, do nosso entendimento dessa realidade. E isso, olha só então, isso porque os espíritos têm facilidade de falar sobre o mundo espiritual para nós espíritas que aceitamos essa realidade. Mas vamos olhar para o mundo todo hoje. Se um espírito traz um depoimento da sua vida no mundo espiritual para um ambiente que não é espírita, essa mensagem seria não apenas sumariamente ignorada, como seria criticada, rasgada e queimada. Então, como é difícil para os espíritos dizerem que estão vivos, dizerem que estão em atividade, cujas vidas ali estão ali em determinada estrutura, determinada comunidade, vivendo de determinada forma. De um modo geral, o mundo nem aceita a existência dos espíritos, ou não aceita a possibilidade de suas comunicações. Então ela coloca que é bem interessante esse depoimento. Agimos convosco como fazeis com as crianças, às quais apenas mostrais uma parte das coisas predispostas para o seu entendimento. Então só mostra para nós aquilo que nós somos capazes de entender e de aceitar. Testemunhastes um instante da morte do vosso corpo? Kardec agora começa a explorar um pouco mais agora dos detalhes técnicos da desencarnação. Esgotado por longos sofrimentos, meu corpo não teve de passar por uma grande luta. Em destaque agora, minha alma desprendeu-se dele como o fruto maduro que cai da árvore. O aniquilamento completo do meu ser impediu-me de sentir a derradeira angústia da agonia. Kardec utiliza essa expressão do fruto maduro que cai da árvore lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, O Passamento. Quando ele traz ali, né, um fichamento, digamos assim, de como cada espírito vai enfrentar esse processo da desencarnação, ou esse processo da desencarnação em si. Aquele espírito que tem o esgotamento do corpo físico, que facilita o seu desprendimento. Aquele espírito que desencarna de uma forma violenta. Aquele espírito que desencarna através do suicídio. Então ele vai trazendo para nós ali os detalhes de cada tipo de desencarnação. No caso dela, como o corpo começou ali então a envelhecer e teve uma morte natural, ela teve um desprendimento fácil, um desprendimento simples. Poderíeis descrever vossas sensações no momento do despertar? Não há despertar, ou antes pareceu-me que havia continuidade. Como quando voltamos para casa após curta ausência, pareceu-me que apenas alguns minutos me separavam do que eu acabava de deixar. Errante em volta do meu leito,
Via-me estendida, transfigurada, e não podia afastar-me, retida que era, ou pelo menos ao que me parecia, por um último laço àquele invólucro corporal que tanto me havia feito sofrer. Essa resposta aqui é como se nós pudéssemos desdobrá-la em várias e várias páginas. Nós encontraríamos aqui o livro Voltei, de Irmão Jacó, através da psicografia do Chico. Porque ele traz detalhes da sua desencarnação e ela resume esse processo de desencarnação nessa meia dúzia de linhas. Então, na verdade, ela não teve um despertar de consciência. Houve um processo de transformação e, para ela, do modo natural como ela desencarnou, ela apenas percebeu que ela saía de uma condição e entrava numa outra condição. Então se assemelha ao irmão Jacó exatamente pela condição de equilíbrio em que ela se apresentava. Vistes imediatamente outros espíritos vos cercar? Também tema aqui do livro Voltei, né? Porque o Frederico Figner, quando ele desencarnou, ele começou a perceber a presença da filha, a presença do Dr. Bezerra de Menezes. E ela percebeu imediatamente outros espíritos, logo vieram me receber. Então desviei o pensamento do meu eu terreno e, transportado, meu eu espiritual abismou-se no delicioso prazer das coisas novas e conhecidas que reencontrava. Estáveis entre os membros da família, durante a cerimônia fúnebre, irmão Jacó também falava sobre isso. Ele acompanhou o velório dele. Vi levarem o meu corpo, mas logo me afastei. O Espiritismo desmaterializa por antecipação e torna mais lúcida a passagem do mundo terreno ao mundo espiritual. Então o Espiritismo, ou seja, o esclarecimento técnico e mais a vivência dos valores que o Espiritismo nos ajuda a compreender, facilita essa antecipação. Então não quer dizer que você ser espírita, você vai ter essa facilidade. É preciso vivenciar os seus valores para encontrar condições de ter esse desencarne tranquilo. Assim como qualquer outra religião. Um católico, por exemplo, que desencarna dizendo: mas eu ia à missa todo domingo, não significa que ele vai ter uma desencarnação tranquila. Agora, quando ele vivencia seus valores, a gente poderia chamar a Madre Teresa para trazer o depoimento dela aqui, né? Aquela velhinha católica, como é que será que foi a desencarnação dela? Vi levarem meu corpo, mas logo assim me afastei. A Hermes, por exemplo, né? O Espiritismo desmaterializa por antecipação e torna mais súbita a passagem do mundo terreno ao mundo espiritual. Eu não tinha levado de mim a migração na Terra, nem vão pesares, nem curiosidade pueril. Olha só, ela não teve pesares e nem curiosidade vazia, curiosidade infantil. Então ela teve uma desencarnação tranquila. Nós vamos lembrar, quando nós estudamos Cartas de uma Morta, Maria João de Deus trouxe o depoimento dela. Era uma mulher simples, uma mulher que tinha bondade no coração, mas ela trazia uma aflição muito grande, que era deixar os filhos sem os cuidados maternos. E a sua desencarnação foi difícil. Ela viveu muita aflição nesse sentido. Porque enquanto a senhora Bertrand coloca: eu não tinha levado de minha migração na Terra, nem vãos pesares, nem curiosidade pueril. Esses pesares, Maria João de Deus levou com toda a intensidade. Afinal de contas, era o coração de uma mãe. E isso trouxe para ela uma influência muito negativa, em que a sua desencarnação foi muito dolorosa. O sentimento da matéria falava mais alto. E da matéria no sentido do apego afetivo que ela tinha aos filhos. E aqui a senhora Bertrand já traz uma visão diferenciada.
ela não teve apego nenhum, ela simplesmente se libertou. Deixa eu ver aqui, pessoal. Nós vamos parar aqui então no item número 12. Kardec coloca... Agora na questão número 12 ele já sai desse estudo técnico da desencarnação e já fala sobre a relação dela com a filha. E essa aqui então é a nossa deixa para fazermos aqui então uma pausa no nosso trabalho e continuarmos no nosso próximo encontro. Então, número 12 é o tema que nós paramos, e nós vamos aqui até... tem aqui ainda um tanto para analisar, porque Kardec vai falar da carta à filha dela. Vai trazer uma carta dela para a filha, né? Então, esse aqui é o nosso ponto de parada, o item número 12. Então, bem interessante, né, esse nosso estudo de hoje, em que nós abordamos então dois temas: a questão da influência dos espíritos na justiça terrena, e depois aqui também o depoimento da senhora Bertrand, falando para nós sobre a sua desencarnação. Angelina trouxe para nós, né? Todos vós precisais de uma postura espírita, onde quer que estejais como estudiosos da doutrina, cientistas ou em quaisquer profissões, conhecer os postulados da doutrina, principalmente vos conhecerem como seres imortais. Então, quer dizer, fundamental para nós. Não importa o que nós fazemos. O que importa é como nós fazemos. E esse como será muito mais sólido, muito mais direcionado para o nosso crescimento, se nós tivermos a orientação, por exemplo, daquilo que a doutrina espírita traz para todos nós. E se nós nos reconhecermos como espíritos imortais, aí então a nossa vida no mundo terreno será muito diferente. Porque eu nunca pensarei como um ser material. Me verei sempre como um ser espiritual. Obrigado pela participação. A Andréa colocou, né, como cheguei atrasada. Você leu o Homenzinho e tal? Não, não lemos, Andréa. Porque os dois primeiros artigos aqui, do mês de março, deixa eu pegar para você aqui, que são os artigos O Homenzinho Ainda Vive e depois A Cabeça de Garibaldi, são dois temas que para nós não são interessantes. Esse primeiro é Kardec refutando uma crítica que recebeu naquela época, uma crítica contra o Espiritismo, e ele estava defendendo, e são 14 páginas, a gente vai ficar vendo briga do passado, que para nós não traz nenhum conteúdo proveitoso. E sobre A Cabeça de Garibaldi, vai falar sobre frenologia, que é um tema que para nós hoje também não tem relevância nenhuma, porque é uma pseudociência do século XIX, começo do século XX, que já caiu em desuso. Então para nós não teve importância nenhuma, eu já saltei os dois e vim aqui para